Essa é a segunda palestra do ciclo de conferências Literaturas Fundadoras do Ocidente. Hoje o tema é Fora do Jardim, a queda e a culpa no livro de Gênesis. Eu sou Carolina, faço parte da equipe responsável pela Casa Museu, que hoje recebe Edneia Gomes, prata da casa, também parte do museu, da equipe responsável, professora da Escola Municipal Deputado Renata Zeredo, graduada em Pedagogia pela UFMG, Filosofia pela Uninter, com especializações em Ensino de Filosofia e Tecnologias Educacionais, e mestre em Educação pela UFMG. É isso aí, Edneia. Agora eu passo a palavra para você. Boa tarde a todas e todos. Estão me ouvindo bem? Faz assim com a mão se estiver ouvindo, beleza? Muito obrigada pela presença de vocês aqui nessa segunda conferência virtual, Literaturas Fundadoras do Ocidente. E o texto que eu trouxe para apresentar para vocês hoje é o capítulo 3 de Gênesis, que trata fundamentalmente da desobediência de Eva e Adão e da expulsão dos dois do paraíso. Para que vocês possam acompanhar a minha apresentação, eu preparei alguns slides, vou compartilhar minha tela com vocês. Só um instantinho. Conseguem ver a minha tela? Sim. Sim, conseguimos. Então, o título da minha conferência, como a Carol mesmo já falou na apresentação, é Fora do Jardim, a queda e a culpa no livro de Gênesis. E a proposta de leitura que eu trago hoje é uma leitura literária e que traz também alguns elementos da antropologia e da psicanálise. O texto de Gênesis 3 ele é bastante conhecido, né? Principalmente daquelas pessoas que frequentam alguma igreja, alguma religião. Mas o que eu quero propor aqui não é uma leitura teológica. É uma leitura que, como eu disse, explora alguns elementos literários, bem como algumas perspectivas antropológicas e psicanalíticas. Antes de mais nada, eu queria deixar bem claro que eu não sou uma pessoa religiosa, apesar de me interessar muitíssimo pelo texto da Bíblia. Na minha perspectiva, a Bíblia é um dos livros que tem uma importância fundamental na formação cultural de todos nós. Então, é nesse sentido que eu estou trazendo esse texto para essa palestra de hoje, dentro desse ciclo de conferências que a Casa Museu propôs realizar. A minha intenção aqui é explorar alguns significados desse texto. Eu acho que o texto da Gênesis, todo ele, é um texto repleto de significados, né? E depois, na hora do debate, né, eu vou fazer uma fala aqui de uns 30, no máximo 40 minutos, e aí no debate eu gostaria muito de ouvir as leituras de vocês, sejam elas religiosas ou não, a forma como vocês interpretam esse texto, no que ela difere da proposta que eu estou trazendo hoje. Eu acho que essa multiplicidade de leituras ela é muito rica e contribui para ampliar a nossa visão de mundo, né? Eu queria começar dizendo que esse trecho da Bíblia, Gênesis 3, ele é, na maioria das vezes, interpretado no sentido muito negativo, né? A leitura mais comum é de que a mulher e o homem viviam felizes numa espécie de paraíso, que era o Jardim do Éden, e que a desobediência os lançou no mal e no sofrimento. Então, eu coloquei alguns sentidos atribuídos ao texto da Gênesis. O jardim, então, é associado ao paraíso, à perfeição, a uma vida plena, feliz. A queda, que é a desobediência, ela é vista como algo iminentemente negativo, né? Então, antes da queda haveria o bem, haveria a felicidade, a vida plena, e depois da queda o mal, o sofrimento, a dor. E a partir dessa queda, teria se instaurado a culpa ancestral dos seres humanos, ou seja, todos nós, hoje em dia, seríamos herdeiros dessa culpa ancestral que foi de Eva e Adão, e que nós teríamos herdado. Só que essa leitura fundamentalmente negativa do capítulo 3 da Gênesis,
ela começa a ser desconstruída hoje em dia, até mesmo por autores ligados a instituições religiosas. Um dos principais pesquisadores que eu li para preparar essa apresentação para vocês argumenta que esse sentido negativo atribuído a Gênesis tem muito a ver com a Constituição da Igreja Católica. Ou seja, a Igreja, quando ela estava em vias de se constituir, ela utilizou esse trecho da Bíblia para legitimar o seu poder. Isso porque, se uma vez que todos nós somos pecadores, nós vamos buscar redenção, e essa redenção a Igreja oferece a partir dos seus sacramentos, né? Principalmente o batismo. A religião protestante, que veio um pouco depois da católica, ela também não modificou essa compreensão da Gênesis. Então, assim, a leitura desse dos pesquisadores que eu trouxe hoje, esse sentido negativo foi apropriado pelas igrejas a fim de manter uma certa legitimação do seu poder e a submissão dos seus fiéis. É claro que essa é uma leitura, né, assim, a gente não precisa concordar com ela, mas eu acho que é interessante a gente dialogar com essa perspectiva para a gente ampliar um pouco o nosso foco de visão. Bem, antes de passar a minha exposição propriamente dita, eu gostaria de convidá-los a ouvir a leitura do texto, do capítulo 3 da Gênesis. Eu tinha feito um link no YouTube para a gente ouvir uma gravação do YouTube, mas como eu acho que a internet não está muito boa, eu prefiro fazer uma leitura. É coisa de uns 3 minutos, o texto é bastante curto, então eu vou pedir licença a vocês para ler esse trecho. Vamos lá. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou-lhe mais: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Ao que respondeu o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Perguntou o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a descendência dela. Esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua concepção. Em dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E ao homem disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da sua vida.
Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e ao pó tornarás. Chamou Adão a sua mulher. Chamou Adão a sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante, que se envolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Bem, esse é o trechinho que eu quero comentar hoje. E para começar o meu comentário, eu gostaria de destacar que eu consultei várias traduções da Bíblia, né? Algumas católicas, outras evangélicas. Consultei também uma Bíblia que se diz ecumênica. E o que eu observei é que não existe muita alteração assim, no teor do texto entre essas traduções, né? Do ponto de vista literário, é interessante observar que os personagens eles se expressam através de discurso direto. Então, tem a fala da Eva, tem a fala do Adão, tem a fala da serpente, tem a fala de Deus. Então, assim, o pensamento deles é comunicado através de falas. Outra coisa que chama a atenção, assim, os pesquisadores que eu li destacam, é que nesse trecho da Bíblia, né, e também nos trechos anteriores, não existe nenhuma associação da figura da serpente com a figura de Satanás. Em momento algum, nos primeiros capítulos de Gênesis, a serpente é associada a Satanás. Mas essa associação, segundo os autores que eu li, ela veio depois, né, assim, e segundo os autores que eu li, essa associação ela foi feita a fim de que a igreja pudesse estabelecer essa ideia de pecado, essa ideia de mal, que é um pouco a leitura que eu pretendo desconstruir a partir, né, da leitura que eu fiz de alguns autores. Outra coisa também interessante que alguns autores trazem é que na cultura dos povos do Oriente Antigo, a figura da serpente estaria relacionada ao poder de cura, ao que a gente poderia compreender como uma medicina incipiente. E é tão interessante que até mesmo hoje em dia, se a gente pega o símbolo da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a gente vê que ele traz uma cobra enroscada no bastão, né? Então, assim, a figura da cobra, da serpente, ela está originariamente ligada a essa coisa da medicina. Além disso, os pesquisadores que eu li argumentam que Gênesis foi escrita a partir do caldo cultural do Oriente Antigo. Então, a serpente no Oriente Antigo, em Canaã, ela representava potência e fertilidade. No Egito, ela representava força política. E na Babilônia, ela representava astúcia. Não existia, então, esse sentido maligno atribuído à serpente, né? De acordo com os pesquisadores que eu consultei, esse sentido maligno teria sido atribuído depois, a partir da apropriação que a igreja fez desse texto, com seus interesses. Bom, mas voltando ao texto, né? A Bíblia é um livro que possui dezenas de gêneros literários. No mês passado, o Erenilson trouxe um poema, o Cântico dos Cânticos, né? Quem participou da última reunião pôde se deleitar com esse belíssimo poema que é o Cântico dos Cânticos. E hoje eu quero apresentar o capítulo 3 de Gênesis, tomando como um mito hebraico. A ideia de que a narrativa de Gênesis é um mito, ela já é bastante consensual entre os estudiosos da Bíblia, mesmo os religiosos. Mas é importante destacar que mito não significa uma coisa falsa, religiosa, como a gente pensava há algum tempo atrás, né? A partir das últimas décadas, os estudos, principalmente na área da antropologia, desconstruíram essa ideia de mito como uma coisa falsa.
E eu vou apresentar um pouco algumas características do mito para a gente poder desconstruir essa ideia também. Olha só, as principais características de um texto mítico, né, mito, são a polissemia, uma linguagem altamente simbólica e a utilização de arquétipos. Polissemia significa multiplicidade de significados. Significa que uma coisa não significa uma coisa só, mas várias coisas ao mesmo tempo. Mais à frente, eu vou conversar um pouco com você sobre essa ideia de arquétipo, mas para início de conversa, o arquétipo seria uma espécie de memória inconsciente que se cristaliza em torno de uma figura. Por exemplo, a gente teria o arquétipo do órfão, o arquétipo do pai, o arquétipo da mãe, o arquétipo da sombra, o arquétipo do herói, do órfão. Então, são imagens construídas pelo inconsciente coletivo que se cristalizam em torno dessas figuras. A isso a gente chama de arquétipo. Seguindo aqui, o que é o mito, então? Para um estudioso do texto bíblico chamado James Hollis, um dos pesquisadores que eu estou trabalhando, que eu estudei para trazer para vocês, o mito seria uma resposta àquelas perguntas fundamentais, aquelas perguntas que são repetidas em todos os lugares, por todos os povos, em todas as línguas, né? Que são: quem somos nós? Como foi que chegamos aqui? Para onde vamos? Essas indagações que marcam a experiência de todos os seres humanos na face da Terra. O mito é, dessa forma, um elo vital com o significado profundo das coisas. Um outro pesquisador que eu li também, que é o Severino Croato, ele vai dizer que o mito é o relato de um acontecimento originário, no qual os deuses agem e cuja finalidade é dar sentido a uma realidade significativa. Eu considero essa definição bastante completa, porque ela traz 4 pontos que são primordiais para a gente entender a estrutura do mito. Em primeiro lugar, o mito é um relato, ele conta uma história. Ele é um relato sobre as origens. Ele diz como algo começou. Os deuses agem, quer dizer, os deuses são protagonistas. Há a presença de seres, personagens extraordinários. E o mito dá sentido a uma realidade. O mito é, assim, uma espécie de resposta para uma pergunta que a gente tem sobre o mundo, né? Que está relacionada àquelas perguntas fundamentais que eu trouxe no slide anterior. Bom, Elias Maier Vergara é o principal pesquisador no qual eu me baseei para montar essa apresentação para vocês. De acordo com ele, o mito é um produto coletivo ou grupal que conta uma verdade universal de um modo altamente simbólico. Então, aí, para o Vergara, essa questão da verdade universal, né, que está posta no mito. Uma outra característica importante do mito é a atemporalidade. Por atemporalidade, a gente entende que o conteúdo dos mitos são reconhecidos por qualquer pessoa, em qualquer período histórico, em qualquer cultura. É lógico que cada pessoa, cultura e tempo histórico dá para esse conteúdo uma significação diferente. Mas o importante no mito é que a gente reconhece os significados do mito como válidos, né? Como se tivesse relação com a condição que é inerente a todos os seres humanos, né? Com a essência humana, a gente poderia dizer assim. Bom, em relação à data em que Gênesis foi escrito, não existe um consenso, né? Os principais teóricos situam essa escrita entre a Era Salomônica, ali por volta do século X, antes da Era Comum, e o exílio babilônico, por volta do século VI, antes da Era Comum. E de acordo com Carlos Mestres, que é um outro autor que eu li, o autor de Gênesis teria construído a narrativa com símbolos e imagens do seu tempo, recorrendo ao fundo comum da cultura dos povos do Oriente Antigo. Então, na verdade, Gênesis seria um compilado dos mitos, né, que estavam na tradição oral dos povos do Oriente Antigo, de acordo, é claro, com o Elias Vergara. Bom,
Elias Maia Vergara é um pesquisador ligado à Universidade Católica de Goiás. E ele vai apresentar uma tese que é muito interessante, na qual ele pretende desconstruir a ideia de queda como um mal e apresentar uma visão do capítulo 3 de Gênesis como uma metáfora do amadurecimento do gênero humano. Ou seja, antes de mais nada, eu queria lembrar que eu não estou defendendo essa leitura, eu estou fazendo uma apresentação para ampliar a nossa perspectiva, o nosso olhar em termos desse texto. E dessa forma, eu estou considerando a Bíblia do ponto de vista literário. Esse autor é um autor católico. Essa leitura que ele faz não é uma leitura que rompe com a religião, né? É uma leitura que rompe com a dependência da fé, digamos assim, em Deus, de uma estrutura religiosa, de uma igreja, mas não necessariamente o autor está defendendo aqui uma postura ateísta. Ele é um religioso, ele crê em Deus, mas ele acha que a saída do jardim ela deve ser vista como uma metáfora do amadurecimento do gênero humano. Bom, de acordo com Elias Vergara, a tradição católica e o Concílio de Trento são os primeiros responsáveis por essa visão negativa que a gente tem de Gênesis. Para esse Concílio de Trento, nós somos todos pecadores. Somente a salvação de Cristo, mediada pelo batismo, pode cancelar a culpa que recebemos como herança de Adão e Eva. Então, essa originalmente, a postura da igreja, né? A gente deveria passar pela igreja, pelos sacramentos, pelo batismo, para poder alcançar a remissão dessa culpa que todos nós teríamos herdado de Adão e Eva. O que o autor propõe, o Elias Vergara, é que a gente compreenda essa narrativa de Gênesis como sendo um relato do luto inevitável pelo qual todos nós temos que passar quando começamos a crescer. Ou seja, a gente tem que abrir mão de uma vida idílica, daquela vida que a gente vive protegido pelos nossos pais, aquela vida de criança que vive na inocência, não sabe nem o que é bem nem é mal, é todo protegido, para uma vida em que a gente tem que assumir responsabilidade, em que a gente tem que pagar o preço das coisas. E nessa perspectiva, o autor nos convida a aceitar o mundo tal qual ele é de fato, com suas dores e delícias. Então, pessoal, para a gente entender como que a narrativa de Gênesis 3 pode ser vista como uma metáfora do crescimento, do amadurecimento humano, eu vou propor aqui uma analogia com a jornada do herói. A jornada do herói está baseada na psicanálise do Carl Jung, que diz que criou esse arquétipo do herói. Esse herói seria fundamentalmente todos nós, na medida em que passamos pela vida. Né? Então, como eu disse anteriormente, arquétipos são uma espécie de impressão psíquica que corresponde a motivos mitológicos arcaicos. Então, assim, quando a gente pensa em herói, a gente pensa naquele sujeito que passa por um monte de dificuldades, mas que no final ele alcança algum patamar diferente, né? Assim, uma modificação na vida. Então, essa jornada do herói, ela tem 6 passos. O primeiro passo é a inocência. Inocência seria aquele estado inicial, que todos nós estamos, né, quando a gente começa a nossa vida. Uma vida tranquila, sem perturbação, protegidos e tal. E aí, de repente, a gente sai desse estado de inocência quando a gente recebe um chamado à aventura. O chamado à aventura é o momento em que o herói é despertado pelo desejo de algo mais. Existe algo que o herói anseia, pelo qual o herói anseia, e que ele precisa de ampliar sua experiência de vida para conquistar esse algo a mais. Depois do chamado aventura vem a iniciação, que é quando o herói aceita o desafio que o chamado aventura lhe coloca, ou seja, ele decide assumir a responsabilidade por esse desafio, né, assim, pagar o preço que a liberdade e a autonomia exigem de todos nós.
E no quarto passo, a gente tem os aliados, né? Porque no percurso do herói, ele sempre encontra outras pessoas que compartilham dos mesmos ideais e que se juntam a ele de uma maneira ou de outra na jornada. Esses aliados, eles são muito importantes nos momentos de dificuldades do herói, né? Ele vai passar por dificuldades e vai ser ajudado por esses aliados em algum momento. O quinto passo aí, que é o rompimento, é o momento em que o herói abandona de fato a sua vida pacata e vai em busca da aventura. Nesse momento, no momento em que ele rompe com aquilo que está estabelecido, ele começa a entrar no processo de sofrimento. Ele começa a entrar no processo de trabalho, né? Começam a aparecer para ele perigos, dificuldades, e ele banca tudo isso, quer dizer, ele enfrenta essas dificuldades, ele encara os desafios e segue em frente. O sexto passo seria a celebração, que é quando a força criativa do herói é reconhecida e ele instaura uma nova realidade que serve de modelo para todos os outros homens e mulheres. Então, a celebração seria a etapa final da jornada do herói. Bom, o que eu estou propondo aqui é a jornada do herói como chave de leitura da Gênesis 3. E aí eu trouxe um trechinho do Vergara, né? Todas as nossas experiências de perdas relacionam-se com a perda original, a da conexão mãe-filho. Pois antes de começarmos a encontrar as separações inevitáveis da vida cotidiana, vivemos em estado de identificação completa com nossa mãe. Então, a leitura que eu estou propondo aqui é da gente pensar o Jardim do Éden como a vida uterina. Essa vida protegida, essa vida sem dor, essa vida alimentada, essa vida em que o sujeito não precisa preocupar com nada, porque ele é suprido, ele é sustentado de todas as maneiras. E pensar o nascimento como a metáfora do processo de individuação vivido por todos os seres humanos. Então, veja bem, vamos pensar o Jardim do Éden como o útero e a saída do Éden como esse nascimento. E a heroína, o herói da nossa jornada aqui no caso é uma heroína, seria a Eva. E aí o que eu estou propondo é um novo olhar sobre essa personagem. A gente já não vai pensar mais em Eva como a primeira pecadora, aquela que é responsável pela culpa que nós hoje carregamos, mas como a força criativa que deu vida a todos nós, né? A gente vai ver mais adiante que o próprio Adão depois chama ela Eva. Eva significa vida, mãe de todos os viventes. Então, vamos lá. O primeiro passo da nossa analogia, então, é a inocência. A vida uterina é uma espécie de isolamento à prova de frio, de solidão, de fome, da mortalidade. E de acordo com a psicologia junguiana, essa nostalgia dessa vida em completa sintonia com a nossa mãe e etc., ela é algo que nos acompanha a vida inteira, né? Então, eu trouxe um trechinho aqui para a gente pensar o Éden como útero, esse trechinho de Gênesis 2, versículo 25. Ora, os dois estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Eles estavam nus, eles eram inocentes, eles eram protegidos, né? Dentro desse útero que eu estou comparando ao Éden. O segundo passo da jornada, então, seria o chamado aventura. É o momento em que a serpente desafia a mulher. E o desejo de crescer, de sair do estado de dependência, de despertar para o verdadeiro ser, ele aflora na mulher. De repente, ela tem vontade de saber, né? Porque o desafio que a serpente coloca para ela é esse. Se você comer da maçã, você vai saber o que é o bem e o mal. E Eva quer saber. O terceiro passo é a iniciação. Eu trouxe um trechinho de Gênesis 3 também. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe o fruto e comeu. Esse é o momento em que a mulher vai ao encontro do seu desejo. Ela decide assumir esse desejo, mesmo sabendo das prescrições. Ela sabe que é proibido,
mas ela decide pagar esse preço, né? Esse momento da iniciação é muito importante porque é onde que nasce a responsabilidade do sujeito. O quarto passo é o aliado, os aliados, né? E em Gênesis 3, né, tem aquele trecho em que ela dá a maçã para o Adão. Deu também ao seu marido que com ela estava e ele comeu. Então, eu já falei para vocês que na jornada do herói é sempre um momento em que o herói faz aliados, né? E na narrativa de Gênesis, o homem se faz cúmplice da experiência da mulher. Ele também sabia que era proibido, mas ele aceita a maçã que a mulher lhe oferece. E ele aceita porque ele está em conexão com ela. Ele torna-se um aliado dela. Eles são iguais nessa transgressão. O quinto passo é o rompimento. É o momento em que Deus chega e os expulsa do jardim e os amaldiçoa. Esse é o momento do nascimento, assim, na metáfora que eu estou construindo aqui com vocês. O momento da saída do útero. É o final de uma trajetória e o início de outra, né? A gente sabe que o desejo de exercer o poder criador tem um preço. A mulher agora terá que sentir dor para dar a vida, por ter arrastado o homem para o seu desejo. O desejo dela se prende a ele, mas é também a partir desse desejo da mulher pelo homem que ela vai poder exercer a sua força criadora. E que ela vai ter, por exemplo, filhos, né? O sexto passo é a celebração, é o reconhecimento da atitude heróica. Então, eu vou ler o trecho aqui da Gênesis 3 também. O homem chamou sua mulher Eva, por ser a mãe de todos os viventes. E Yahvé Deus fez para o homem e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Depois disse Yahvé Deus, se o homem já é como nós, versado no bem e no mal, que agora ele não estenda a mão e colha também da árvore da vida e coma e viva para sempre. Essa tradução é um pouco diferente, porque essa aqui é da Bíblia de Jerusalém, né? Mas olha só que interessante. O próprio Deus reconhece que o homem e a mulher agora são como ele, no sentido de conhecerem o bem e o mal. Então, além do reconhecimento da atitude heróica que Eva recebe de Adão, né, que Adão proclama que ela agora é mãe de todos os viventes, ela também tem um reconhecimento da parte do próprio Deus. A gente pode ler dessa forma, né? Ainda no passo da celebração, tem mais esse trecho aqui também que eu gostaria de ler para vocês. E Yahvé Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo de onde fora tirado. Ele baniu o homem e colocou diante do jardim do Éden os querubins e a chama da espada fulgurante, para guardar o caminho da árvore da vida. Aí depois aqui já é Gênesis 4, né? O versículo que vem um pouco depois. O homem conheceu Eva, sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Caim. Então, olha só, que interessante. Eva transgrediu, tentou o poder estabelecido, humanizou-se, estabeleceu laços com o igual, né, com o ser humano como ela mesma, Adão, ampliou o seu mundo para além do jardim. E a partir daí, ela deu à luz, ela concebeu e deu à luz aos filhos, né? Dentro dessa metáfora, o argumento que eu queria trazer é que não há crescimento sem perda. A conquista do mundo é também a aceitação de suas dores e delícias, de seu bem e seu mal. Nesse sentido, a gente pode pensar, por exemplo, no Gênesis como um passo indispensável, como um passo inevitável na trajetória do ser humano na Terra. E a gente pode pensar também que Deus previu esse passo. Né? Se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ele já sabia que isso seria necessário. Bom, aqui agora eu trouxe uma imagem que eu achei bem interessante, que é de um artista chamado Paul de Limburgo, que ele de fato imagina o Jardim do Éden como um grande útero. Essa forma ovalada, né, que a imagem tem, ela dá essa ideia de útero. E esse portal aqui, com essa coisa vermelha, a ideia de passagem, né, de saindo do útero. Então, olha só, como que o autor construiu as 4 cenas aqui dentro do jardim. Na primeira cena, a Eva está recebendo a maçã da serpente, né?
e está comendo. Depois ela entrega a Adão. Adão está aqui numa posição assim, submissa, submetido, dependente. E aí, depois disso, ele levanta, né? A terceira cena é que tem esse arquétipo aqui do grande pai, né? Que a gente pode dizer que é Deus ou o grande pai. O grande pai, nesses canais, é aquele que traz a lei, aquele que impõe a lei. Então, ele está sentenciando Adão e Eva e os expulsando do paraíso. Na quarta cena, Adão e Eva já estão expulsos do jardim, né? E essa figura vermelha que vocês estão vendo aqui, que é o querubim, é o arquétipo da sombra, né? Que vai guardar agora a porta do útero para que Adão e Eva não possam mais entrar. Porque uma vez que nasceu, né, gente? Uma vez que saiu para o mundo, não volta mais para o útero materno. É interessante a gente pensar porque o nosso desejo de vida plena, de felicidade completa, de uma vida sem dor, sem mal nenhum, é muito esse desejo impossível de voltar para o útero materno. Eu gosto muito dessa leitura por causa dessa analogia. Bom, então, assim, só para finalizar, né, esse autor que eu trouxe hoje, que é o Elias Vergara, ele propõe uma leitura mais livre, pensando numa outra relação com o próprio Deus, né? Assim, a gente pode pensar, por exemplo, que Deus, sabendo que homem e mulher teriam que conhecer o bem e o mal alguma vez, algum dia na vida, ele não visse a essa desobediência como algo tão funesto assim, mas algo indispensável para o processo de crescimento. Aqui eu trouxe as referências bibliográficas. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. E agora eu gostaria de ouvir contribuições, opiniões, perguntas, comentários. Fiquem à vontade também para fazer correções da minha leitura, se vocês acharem que eu me equivoquei. Como eu disse, eu não sou uma estudiosa da Bíblia, eu gosto de lê-la, mas assim, o meu interesse é literário. Então, estou aberta a perguntas e exposições. Vou parar minha apresentação. Edneia, fantástica essa interpretação. Me lembrou muito a psicanálise dos contos de fada, do Bruno Bettelheim. E como que essa estrutura tem a mesma estrutura de um conto de fadas, né? E eu achei muito interessante, a Clara está comentando, né, que crer em algo que nos protege faz bem, retira um peso, mesmo que a gente acredite somente na sorte já vale. E eu acho que ela está muito certa, o conto de fadas dá isso para a gente, né? Eu acho que é isso que o mito, que a humanidade busca nos mitos, uma segurança, uma confiança, uma esperança no futuro, né? E a Clara comentou também que os povos, ainda que diferentes, né, de origens diferentes, que nunca se encontraram, que nunca tiveram contato, é possível encontrar semelhanças nos arquétipos, né? Ela queria saber se seria coincidência isso. Ótima questão que a Clara colocou, né? A questão dos arquétipos, Clara, não é coincidência. A gente pode pensar que haveria, né, de acordo com essa psicanálise junguiana, quando a Carol fala do Bruno Bettelheim, né, que escreveu a psicanálise do conto de fadas, ele é um analista, ele é um autor junguiano, então ele fez essa interpretação dos contos de fadas baseada mesmo na psicanálise do Jung. Mas a ideia é que existiria em todos nós algumas figuras que seriam armazenadas numa espécie de inconsciente coletivo. E esse inconsciente coletivo, a gente receberia, herdaria dos nossos pais. Então, não é uma estrutura não é coincidência, é uma, assim, para uma espécie de, para outras linhas da psicanálise, a gente poderia chamar isso de cultura, mas o que o Jung vai dizer é que o arquétipo ele atravessa as culturas, ele é algo fundamentalmente humano, seria algo que identificaria todos os seres humanos,
numa espécie de sentimento e de compreensão do mundo. Né? Por isso, quando a gente fala, por exemplo, no pai, a figura do pai, ela tem um peso, a gente logo já faz um monte de associação em relação a essa figura do pai. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, no órfão, quando a gente pensa no herói, então são todas essas associações que a gente faz e elas são, na maioria das vezes, para a psicanálise junguiana, inconscientes. Eu acho que eu respondi, né? Se eu não tiver respondido, você pergunta de novo. Acho que já temos inscritos, né, Carol? Já temos inscritos, sim. Márcio, pode fazer seu comentário, a sua pergunta. Cada povo cria textos para dar sentido, significação à sua existência. Então, me parece que os judeus, ao escreverem o Gênesis, eles estavam tentando responder, como você mesma disse, a uma das questões essenciais, né, do ser humano, que é o porquê de estarmos aqui, qual é o sentido de nossa estadia neste mundo. E acho que a ideia da queda, como sendo uma expulsão do ventre materno, nos faz pensar na questão do desamparo, né? E aí eu fico pensando que todos nós, seres humanos, o tempo todo estamos tentando, de certa forma, controlar, ou seja, eliminar a sensação de desamparo. Então, quando Adão e Eva são expulsos, né, do Éden, eles estão desamparados no mundo e vão ter que decidir como viver, né, construir uma alternativa para a sua existência. E aí nós também, conforme a gente vai crescendo, a gente depara com com o absurdo da existência, de que muitas vezes acontecem coisas que não fazem sentido e nós precisamos lidar com essas coisas, com essas questões, e como lidar, né? Como encontrar forças para superar essa angústia existencial que nos atormenta o tempo todo. Mas o que eu queria que você refletisse um pouco, talvez, em relação ao desamparo, a nossa busca por vencê-lo, ela se dá de várias formas. Uma delas, me parece, ser a busca amorosa, não é? Quando a gente tenta encontrar um parceiro amoroso, talvez a gente tente resgatar aquele ideal de paraíso que nós perdemos em algum momento em nossa existência. Então, como lidar com isso, né? Já que as relações amorosas também são frágeis, como o ser humano de hoje ele tenta vencer esse desamparo que atormenta a todo ser humano, né? Todo ser vivente aqui na Terra. Muito obrigada pela sua contribuição, Márcio. Sua pergunta é ótima, excelente. Né? Assim, essa questão do desamparo, ela realmente está no foco das preocupações do ser humano. Né? E aí a gente tem, na analogia que eu trouxe, né, essa ideia de que antes haveria esse estado mítico de proteção, de fusão total com o outro, de ausência de perturbação, né, assim, todos os males estariam afastados. Todo ser humano, de algum modo, ele tem uma nostalgia desse tempo. A gente nem sabe se isso existiu de fato. Se de fato a gente estava realmente fundido com nossa mãe nesse estado de graça total. Mas a gente tem uma nostalgia desse tempo. E toda a trajetória que a gente faz na vida é uma tentativa de recuperar esse estado, né? De encontrar de novo esse amparo. Como você colocou, a busca amorosa é um dos caminhos que a gente faz para tentar encontrar esse estado de novo, esse estado de plenitude, de completude, né? A gente pode pensar, por exemplo, Freud diz que
Freud diz no Mal-Estar na Civilização, que é um livro muito importante que ele trata desses temas, que as formas de lidar com o desamparo são várias, mas todas são problemáticas, né? Como você bem pontuou. Tem a questão do amor. O amor, muitas vezes, assim, no auge do nosso apaixonamento, dá a impressão que a gente está completo, que a gente está fundindo ao outro e que a gente não precisa de mais nada. Só que, para Freud, esse é um dos estados que nos coloca, contraditoriamente, numa situação de maior vulnerabilidade. Porque a gente depende completamente daquele outro que nos completa, né, que nos supre. E se aquele outro não está mais ali, se a gente perde aquele outro. Né? Então, assim, tentar encontrar, então, o amparo, o antídoto contra o desamparo na busca amorosa é um empreendimento, no mínimo, arriscado, porque você vai estar criando uma dependência de um sujeito que pode te faltar. E vai faltar, inevitavelmente, até porque todo sujeito, para a psicanálise, é um sujeito da falta, um sujeito barrado, é um sujeito que tem furos, né? E lidar com esses furos do outro é algo muito difícil, é algo que é responsável pela maioria das neuroses. Uma outra saída para o desamparo que o Freud aponta é a questão do conhecimento, né? E eu acho bem interessante também, porque ele estava vivendo num momento, Freud viveu num momento em que a ciência ela era uma promessa muito, muito importante. As pessoas acreditavam que a partir do desenvolvimento científico, a gente ia superar todos os males da humanidade. Ocorre que, já no finalzinho da vida do Freud, com a Segunda Guerra Mundial, né, ele pôde vivenciar como que a ciência poderia ser usada para fins de destruição. Então, assim, ele meio que se desencantou também com a questão do conhecimento, né? E uma outra forma de buscar esse amparo, hoje em dia, que até hoje em dia está presente, é a questão da religião. É nesse sentido de você se fazer um com Deus. Aí a Juliane colocou aqui, pode ser preenchido no encontro com Deus. É uma forma também da gente pensar essa fuga do desamparo. Para Freud, isso não funciona. Freud vai argumentar o seguinte, quando você fala, por exemplo, Márcio, sobre... Deixa eu ver se eu anotei aqui. Quando você fala, por exemplo, da falta de sentido do mundo, né? Para a psicanálise, por exemplo, principalmente a psicanálise freudiana, o mundo é sem sentido mesmo, né? O mundo é desamparo, o mundo é o que ele é. E a gente não pode cair desse mundo, né? A gente está no mundo e a gente não pode. Assim, tem uma música muito interessante na época que eu era criança, que era assim, pare o mundo que eu quero descer. Né? O sujeito falava que ele não aguentava nem escovar os dentes, não sei o quê. Então, essa ideia, o mundo não para e não nos deixa descer dele. A gente está no mundo, preso ao mundo, e tem que lidar com os males do mundo. E encarar esses males, encarar essas dores do mundo, e encontrar também as suas delícias, é algo que o sujeito só consegue a partir de um processo de amadurecimento. Então, quando você me pergunta, né, o que o sujeito pode fazer para lidar com o desamparo, talvez o desamparo nunca saia da perspectiva do sujeito, talvez o sujeito nunca se torne amparado, mas ele pode, por exemplo, né, assim, na visão da psicanálise, ele pode se fortalecer, ele pode crescer, e ele pode encontrar alegria, felicidade, realizações no mundo, apesar das dores e apesar do sofrimento que o mundo inevitavelmente coloca para o sujeito. É mais ou menos isso que eu tenho para te dizer. Depois, né, você pode fazer outra intervenção se achar que eu não te respondi. Temos mais um inscrito, não temos, Carol?
Temos sim. Edné, temos o Erenilton. Erenilton, pode fazer o seu comentário, a sua pergunta, fique à vontade. Boa tarde. Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Sim. É o seguinte, eu estava pensando na sua apresentação, muito boa, por sinal, duas questões, assim, uma questão que eu estou achando muito importante para os dias de hoje, para o mundo, para o Brasil contemporâneo, que é a questão do fundamentalismo. Essa questão, o fundamentalismo basicamente, seria o quê? É uma leitura dos textos sagrados, literal. A pessoa acredita que você tem que ir aos fundamentos do texto sagrado. E você tem que fazer o que está escrito é o que vale, o que está escrito é o que vale, nessa perspectiva. Então, a partir dessa ideia de fundamentalismo, você pode pegar a Bíblia e, por exemplo, ver lá uma condenação, por exemplo, aos homossexuais, a vários grupos, e falar que a Bíblia está condenando e que nós temos que continuar condenando. Aí você trabalha com a questão do mito dentro da Bíblia. Aí, ser mito não é uma questão de ofensa, é uma questão de dar o texto bíblico o gênero textual que ele é. Esse texto especificamente. Né? E outros textos bíblicos que são mitos. São explicações literárias de fenômenos, de situações, por exemplo, a questão do surgimento das línguas, tem a explicação mitológica da Torre de Babel. É a partir daí, quando você vê a Bíblia como algo alegórico, como algo dentro do contexto dos povos, aí você tem outra visão da Bíblia, que aí você tem que saber que tudo tem que ser contextualizado, tudo tem que ser interpretado. Então, eu acho que essa visão é muito importante para a gente pensar. Eu acho que nosso ciclo de conferência também está sendo para dizer isso, passar essa mensagem contra essa leitura fundamentalista da Bíblia, achar que tudo ali tem que ser interpretado sem ser contextualizado. Então, eu acho que isso é importante para a gente pensar. Aí, eu gostaria de que você falasse sobre, se você quiser falar sobre essa questão do fundamentalismo nos dias de hoje, e também outra questão que me ocorreu, é a questão do Jardim do Éden como ser um passado idealizado. Isso não tem um pouco a ver com a nossa visão. Assim, muitas vezes eu vejo muitas pessoas, elas sempre têm uma visão idealizada de um passado. Aí tem gente que fala, a década de 90 era maravilhoso, a década de 80 é maravilhoso. Aí você vai pegar livros antigos, você vai ver que sempre tem um passado idealizado, sempre tem uma idade de ouro. Isso tem muito a ver, às vezes, com a ideia, como isso se reflete, acho que politicamente, na nossa sociedade, muitas vezes com a ideia assim, de que sempre tem um passado que é melhor, então tudo que é progresso, tudo que é inovação, tudo que é conquista, isso é ruim. E você justifica o retrocesso, falando que não, temos que voltar a um passado, que tudo era melhor, que essas coisas de aceitarem esses grupos, aceitar homossexuais, aceitar essas discussões na escola, está errado, temos que voltar como era antigamente. Então, gostaria de você falar sobre essas duas coisas, se você quisesse. Fundamentalismo e a questão do passado idealizado e como isso pode ter relação com pensamentos retrógrados na nossa sociedade. É isso. Muito obrigada, Emílio, pela sua questão. Realmente, assim, fundamentalismo está associado a uma leitura monossêmica, né? Aquela leitura que trata os textos com um sentido apenas. Como eu tentei colocar para vocês no início da minha fala, uma das riquezas do texto mítico é a sua polissemia, né? São diversos significados, em que os sujeitos podem se encontrar em um deles ali. Então, assim, na verdade, um dos problemas da leitura fundamentalista é que ela deixa pouco espaço para
para sujeitos que são diferentes, como você pontuou. A gente tem, por exemplo, outras formas de sexualidade, a gente tem as questões raciais, a gente tem uma série de questões que não encontram sentido no texto, nas leituras fundamentalistas desse texto. Então, eu acho que uma leitura polissêmica, uma leitura, e é por isso que esse ciclo de conferências foi criado, né, para trazer outras possibilidades de leitura, outros sentidos, a fim de que a gente possa criar um grande diálogo que seja capaz de incluir todas as pessoas. Mas o mais interessante disso é porque quando você fala em fundamentalismo, é bem interessante, porque isso é uma leitura, né, assim, da religião. Não são todas as religiões, e o pensamento, digamos assim, religioso, ele não necessariamente precisa ser fundamentalista. Tanto que os autores que eu li são todos ligados à religião, mas conseguem pensar a relação com Deus de uma forma menos excludente, menos fundamentalista. E quando você fala também do retorno ao passado idílico, isso é algo que mexe muito com a gente, porque a gente tem uma nostalgia assim, meio indefinida de algo da nossa infância, de um tempo em que a gente era feliz. E isso é muito fácil de remeter a situações passadas, né? Por exemplo, quando eu vejo pessoas falarem que na época da ditadura militar as coisas eram boas. Gente da minha idade, que era criança na época da ditadura militar. Aí eu fico pensando, será que essa pessoa está falando mesmo da ditadura militar? Ou ela está falando de uma vida, assim, da nostalgia que ela tem da infância, né? E aí associa uma coisa à outra. Isso é muito perigoso, porque isso faz com que a gente despreze ou a gente desconheça contextos históricos. Porque uma coisa é você ter saudade da sua infância, da vida que você teve com seus pais, e etc. Outra coisa é você ter saudade de um regime, né, que matou tanta gente, que torturou tanta gente, que impediu tantas liberdades. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com esse nosso sentimento, porque esse sentimento, ele é humano, esse sentimento de querer encontrar essa plenitude, querer retornar a esse estado de completude, isso é humano. Mas agora, a forma como a gente age no mundo, a partir desse sentimento, é bastante, digamos assim, pode ser muito problemática, né? A gente precisa tomar muito cuidado de não querer fazer de um sentimento válido, que é inerente ao ser humano, algo que aprisione os outros em esquemas pré-formatados. Então, eu gostei muito da sua intervenção, porque eu acho que é isso mesmo. Eu acho que tem uma dimensão que é subjetiva. Essa dimensão subjetiva ela é muito explorada pela psicanálise, né? Que seria aquilo que o Márcio já colocou, sobre a busca do amparo, né? Assim, e é muito interessante, porque o Freud vai falar do desamparo. O que é o desamparo? O desamparo assim, em alemão, né, que é a língua de Freud, desamparo significa sem clareira, sabe? Assim, sem lugar de parar, sem pouso. Você não tem lugar para estar. Desamparo é não ter onde estar. É como se você vivesse pelo mundo sem um lugar para descansar. Então, assim, a busca por esse amparo, por esse lugar, ela é válida, ela está em todos nós. Agora, a gente precisa pensar muito bem em como a gente dá sentido para essa busca. Quais são os caminhos que a gente utiliza na vida para poder seguir essa busca. E eu acho muito interessante essa leitura do Vergara, porque ele propõe que uma das formas da gente lidar com o desamparo é, primeiro, aceitar que o mundo é o que é. E o mundo, ele não nos deve nada, né? A primeira coisa que a gente tem que desconstruir na psicanálise é essa ideia de que o outro me deve isso, de que o outro é responsável pela minha infelicidade, de que o outro pode me salvar. Né? O outro, em tese, ele está cuidando da vida dele. Né? Então, assim, a questão do crescimento, do amadurecimento, dessa consciência de que você
é responsável pela sua vida, você tem que dar sentido à sua vida, é um fator de crescimento que pode ser uma das formas da gente lidar com o desamparo. Eu achei interessante aqui, eu não estou acompanhando direito o chat, porque eu estou falando, mas eu achei interessante um comentário que a Clara fez, né, sobre a questão de aproveitar o desamparo. Assim. E é bem interessante porque, por mais angustiante que seja, às vezes, essa sensação de desamparo, por mais angústia que ela possa trazer para a gente, ela também ela é uma abertura muito interessante para outras possibilidades da vida. Assim. Ela é uma abertura muito interessante, por exemplo, para o autoconhecimento. O sujeito não conhece a si próprio sem passar pelo desamparo. Então, eu acho que vale a pena a gente, né, assim, aproveitar a dica da Clara, que realmente o desamparo, ele traz benefícios. Eu acredito até que, do ponto de vista político, enquanto a gente ficar esperando por um governo, um representante, né, que vá resolver todos os nossos problemas, a gente nunca vai sair do lugar. A gente tem que aceitar que o país, o mundo, né, assim, está numa situação difícil, nós estamos ferrados, e a partir dessa consciência de que nós estamos ferrados, que nenhum governante, nenhum presidente que a gente puser lá no governo vai resolver os nossos problemas, aí a gente começa a agir mais politicamente. Porque a gente começa a agir politicamente de forma horizontal, né, chamando o meu colega, o meu parceiro amoroso, as pessoas para construir algo que possa nos levar a uma condição melhor do que a gente tem hoje. Eu acho que é um pouco essa a proposta das nossas discussões aqui da Casa Museu, né? Ela é uma discussão literária, mas é também uma discussão política. Porque a partir do momento que a gente começa a refletir sobre esse mundo e começa a tentar ampliar os nossos horizontes, a gente está tentando entrar nesse processo, né, de amadurecimento, que é, em síntese, a metáfora que eu quis fazer hoje. Edneia, é muito interessante a sua interpretação, seus comentários. O Erenilton está comentando aqui que a gente sempre espera por um grande pai, né? Que a gente precisa crescer. A psicanálise fala muito isso, né? A ideia do grande pai, daquela pessoa que vai nos proteger, nos salvar, né? Resolver nossos problemas, né? E pavimentar a nossa estrada é uma ideia sempre muito confortável, né? Eu acho que é isso que a humanidade busca nos mitos, né? É isso que a humanidade busca nesse tipo de narrativa, né? Isso é muito interessante. Um outro comentário que eu queria resgatar aqui do chat é um comentário da Clara, mais uma vez Clara, dizendo que cada um vai fazer a leitura desse texto de acordo com suas vivências. E essa é uma característica que o Bruno Bettelheim, na psicanálise dos contos de fadas, é claro que ele não está tratando desse texto, mas eu identifiquei uma semelhança muito grande na estrutura do texto, né, no tipo, a jornada do herói, enfim, que cada pessoa vai receber aquele texto, aquela informação, aquela história de um jeito. E ela vai falar uma coisa para cada pessoa, ela vai entregar o que a pessoa precisa, não é? E às vezes o que eu preciso não é o mesmo que você precisa, não é o mesmo que o Márcio precisa, que o Erenilton precisa, que a Clara precisa. Então esse texto, cada um vai se relacionar com esse texto da maneira que precisa se relacionar. Esse texto vai te dar o que você precisa. Esse tipo de texto te dá o que você precisa, assim como os contos de fada tradicionais que o Bruno Bettelheim compilou lá na análise dele. O Erenilton quer falar de novo? Pode falar, Erenilton. Vai lá. Oi. Estão ouvindo, né? Sim, pode falar. Sim. Então, eu estava pensando, tem um trecho que eu li em algumas traduções, não sei se não é que você leu, não estou lembrado se tinha dessa forma, assim, que fala que
a serpente fala para Eva que se vocês comerem da árvore do conhecimento, vocês vão ser como deuses. Aí tem esse deuses no plural, né? Essa questão do politeísmo. Aí a Bíblia, o judaísmo cristão, trabalha muito a questão do monoteísmo. As pessoas, elas insistem que é importante dizer que tem um Deus único, tem um Deus único, tem um Deus único, e que Deus é um só. Só que para os povos, os hebreus, eu acho que não tinha muito essa coisa de um Deus único, não. Eles acreditavam em vários deuses, cada região, assim, tinha um Deus que cultuava. E a questão da formação da Bíblia, como a gente conhece, foi uma grande forma assim, de tentar pegar as narrativas, as histórias sobre os deuses que eles cultuavam, que cada região, cada povo, tribo cultuava, e tentar fazer uma síntese para ser para todo aquele povo. Então, foi a questão, quando teve uma monarquia no Israel, que aí eles tentaram criar uma ideia de uma religião, do Deus único. E aí, mas isso foi, a própria Bíblia relata que não foi de forma pacífica, teve toda essa questão de tentar sufocar as outras religiosidades. Foi tipo assim, tinha a questão uma deusa lá chamada Será, que ela ela era cultuada, aí as pessoas, os poderosos, os religiosos da monarquia da época mandaram destruir. Então foi uma questão assim, muito violenta de tentar apagar outros cultos. Aí eu estou pensando nessa questão de que tudo o que é excluído, tem a própria história da Lilith, né, que em algumas versões que não entraram na Bíblia, tem essa mulher que também foi mulher de Adão. Então tem várias, essa questão da espiritualidade, ela é uma coisa assim que é muito, é uma disputa de poder também, é uma disputa de poder, e eu acho que há essa disputa de poder até hoje, e sempre houve essa disputa de poder. Você pensar na época da escravidão, como o cristianismo foi imposto para os povos africanos, para os escravizados. Então, sempre foi essa questão de tentar impor essa religião como a religião a correta. Então, eu vejo muito isso hoje no Brasil, como pensar assim, muito preconceito contra, por exemplo, outras expressões religiosas, tipo as expressões de origem africana. Então, tem toda essa questão de ver aquilo como mal, como aquilo como um desvio dessa ideia do Deus único, o Deus de Abraão, o Deus bíblico. Então, eu vejo assim. Aí, o que eu quero dizer? Eu acho que pensar nessas histórias bíblicas, a gente ir nelas, a gente vê que ali há outros deuses citados também, há formas diferentes de religiosidade citadas, há histórias que entram em contradição, e porque eram histórias de povos diferentes que construíam. Então, eu gostaria de insistir nessa questão da pluralidade, porque não há a espiritualidade é um direito de cada um, mas ela é diversa porque os seres humanos são diversos. E aí, muitas vezes, se usa a Bíblia como dizer, o Deus único é esse aqui, mas nem na Bíblia há um Deus único, porque a Bíblia é um compilado de histórias, de tradições religiosas diversas. Aí, eu gostaria de que você, se você quisesse, comentasse essa questão, essa importância do respeito à diversidade de ideias, até a questão do ateísmo, que a gente também precisa aprender a respeitar no Brasil. Então, essa ideia de respeito às concepções e como isso muitas vezes é tentado ser, esse respeito, ele é atacado justamente por essa visão fundamentalista da Bíblia, que pegar a Bíblia e dizer aqui é a verdade. Aí, se você quiser, você comenta. Obrigada, Edmilson, pela contribuição.
de fato, eu li algumas traduções que realmente trazem esse trecho como você citou, né? E sereis como deuses, em vez de sereis como Deus, no singular, remetendo para essa ideia de vários deuses. E pelo que eu li, né, pelo que eu pesquisei para montar essa apresentação, havia sim, nesse contexto do Oriente, né, antigo, na época em que o livro de Gênesis foi escrito, havia sim uma disputa entre os judeus e outras culturas politeístas, né? E mesmo para os judeus não havia o monoteísmo ainda não estava instituído da forma como a gente tem hoje. Então, o que acontece, assim, para alguns autores é que os livros que entraram na composição do Gênesis são histórias, né, são narrativas desses conflitos. Inclusive, até a questão da serpente. A serpente, para alguns estudiosos, ela seria um deus concorrente ao Deus, esse Deus único, né, o Jeová. Então, por isso é que depois colocou toda essa carga negativa em cima dela, né? Então, existe sim essa briga. E é muito interessante quando você fala dessa questão dos sentidos, como a Carol colocou antes também, né? Quando ela estava falando da psicanálise dos contos de fadas, a ideia é de que cada um retira um sentido que serve para si, que tem significado, que dá sentido à sua experiência no mundo. Mas isso só é possível quando a gente aceita leituras polissêmicas, né? Quer dizer, quando você aceita que o mesmo símbolo, que uma mesma narrativa, ela pode ter mais de um sentido. Então, a polissemia, ela de alguma maneira instaura essa liberdade e ela inclui todos os seres humanos. Quando você faz uma leitura muito monossêmica, como essa leitura, né, de Eva como a pecadora que instaurou o pecado em todos nós, essa leitura ela tende digamos assim, a deixar de fora um monte de gente. A gente pode pensar, por exemplo, que se é através do batismo que a gente encontra a salvação, as pessoas que não são cristãs, então elas estão todas fora da salvação, né? Então, assim, eu acho que a gente pode pensar hoje em dia que na maioria das religiões cristãs a gente tem o monoteísmo instituído, em tese. Eu diria em tese por quê? Porque se a gente for fazer uma análise assim mais detalhada, a gente vê que o Deus único do monoteísmo cristão, ele varia de religião para religião, de pessoa para pessoa da mesma forma, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem muito esse debate, né? Assim, as pessoas, às vezes, defendendo posturas autoritárias, posturas violentas, em nome de uma religiosidade. Então, que Deus, a gente pergunta, que Deus é esse? Que Deus é esse de arma na mão? Então, eu acho que para a gente pensar que essa ideia de Deus único, na minha leitura e na leitura de alguns textos que eu li, ela de fato não existe. Não existe esse Deus único. O que existe é uma tentativa de achatar assim, a multiplicidade humana numa perspectiva única, que é o que o fundamentalismo traz. E é um problema social do nosso tempo, porque a gente acaba por tratar com violência, a gente acaba por tentar destruir aquele que não se encaixa dentro desse processo. Agora, a Carol falou uma outra coisa também que eu achei interessante, que eu gostaria de comentar rapidamente, que é sobre a questão do pai. O pai é fundamental para a gente entender essa reflexão, porque o pai essa ideia do pai que protege, do pai que cuida, do pai que sustenta, né? É uma ideia que é muito cara a todos nós, e tem a ver com as nossas reminiscências da infância. Agora, só que a gente cresce, e fazer o luto dessa
não do pai, mas dessa perspectiva que a gente tinha em relação ao pai é muito difícil. Sair dessa posição de filho. Uma das questões que a psicanálise discute é justamente essa. Sair dessa posição de filho para uma posição de ser humano independente, de sujeito, né, responsável e independente, é muito complicado. E talvez seja esse o grande desafio que a leitura que eu trouxe hoje da Gênesis, ela coloca para todos nós. Estou aberta, se alguém quiser fazer mais alguma colocação. Mais algum inscrito, gente? Alguém gostaria de se inscrever? Acho que essa palestra mostra, né, eu estou vendo alguns comentários aqui no chat, como que é importante a gente entrar em contato com diferentes interpretações, né? Algumas pessoas podem pensar que entrar em contato com diferentes interpretações pode confundir a cabeça da gente, mas na verdade é ampliar um leque, né? Abrir um leque e você ter liberdade de escolher entre a interpretação que você se sente mais confortável, e mais do que isso, né? Você tem independência, autonomia de fazer a sua própria interpretação, né? De seguir a sua linha de pensamento. Você não precisa seguir um teórico para pensar sobre um texto, para fruir um texto, para interpretar um texto. Você pode entrar em contato com esse texto e fazer a sua leitura do texto, né? Ele vai dizer para você o que você precisa ouvir, né? Ele vai falar a sua subjetividade, né? E você vai ter uma perspectiva sobre ele. Isso é riquíssimo, né? Eu acho que, por mais que a gente se esforce, quem é professor sabe disso, e ensinar uma perspectiva para uma criança, para um outro ser, né? Não falo só de crianças, mas de adultos, de qualquer outro ser humano, né? É uma coisa complicadíssima. A gente não consegue fazer isso. Muitos professores se acomodam na ideia de que você vai entrar na sala de aula e vai transmitir os seus conhecimentos, né? Como se o aluno fosse um pendrive, assim, você transfere o que você entende, o que você compreende, o que você pensa, o que você conhece, o que você sabe, para aquele outro ser. E não é assim que acontece, né? Quem está dentro de uma sala de aula se frustra tremendamente quando entra com essa cabeça, com essa ideia de que dar aula é isso, né? Na verdade, a gente expõe um conhecimento e cada um ali dentro vai alcançar a compreensão que é possível para ele, né? Dentro da sua subjetividade, dentro das suas capacidades, dentro de quem ele é. Então, quando eu compreendo a angústia de alguns de temerem que o filho entre em contato com outras interpretações de um texto que na nossa cultura é sagrado, né? Eu entendo essa angústia, mas como professora, como educadora, né, eu acho que aqui nós temos muitos educadores na sala hoje, eu posso assegurar que isso é positivo, não é? Que entrar em contato com outras interpretações enriquece a nossa vivência, né? Amplia o nosso conhecimento, amplia o nosso horizonte, né? Então, eu quero tranquilizar todos os pais e mães presentes que têm essa dúvida, que têm esse receio de que uma visão diferente de um texto, de um filme, possa confundir a cabeça dos meninos. É isso. O Niltinho se inscreveu de novo. Por favor, Niltinho, contribua mais uma vez. Estão ouvindo, né? Sim. Seguinte, eu acho que essa questão de confundir
Eu respeito, mas eu não concordo, porque a gente tem que... A questão é de tratar os textos com a complexidade que eles têm. A escola pública, ela é laica, né? Então aqui ninguém aqui vai defender ou atacar nenhuma religião, não se trata disso. Mas é ver o texto com a complexidade que ele tem. O Odinei fala a questão da polissemia. Os textos, eles são polissêmicos, especialmente os textos que têm esse viés artístico, literário, que são construções alegóricas, são construções simbólicas. Então, eles têm essa... isso é da característica deles. Às vezes, eu posso escrever um texto, já aconteceu, e a pessoa falar comigo que tal coisa encaixa tal coisa, e eu nem pensei naquilo. Ou aconteceu também de alguém escrever um texto literário e me mostrar, e eu falar para ela que isso me fez lembrar, me fez pensar tal coisa, e ela falar assim, eu escrevi, mas eu não pensei nisso. Mas não é que está errado, é que essa interpretação era possível dentro do texto. Então, a gente trabalhar com o texto bíblico a partir das interpretações que ele pode ter, eu acho que não é confundir, é ampliar o repertório, a compreensão dos jovens também. E isso é uma coisa assim, que é uma construção, não é que ele vai aprender tudo na primeira oportunidade que ele vê, é uma coisa que ele vai construindo aos poucos. E se isso não for trabalhado, ele não vai construir nunca, ele vai ficar achando que só tem uma interpretação e que essa interpretação é alguém que dá para ele e que ele tem que só seguir essa interpretação hegemônica. Então, primeiramente, gostaria de dizer isso. Em segundo, gostaria de dizer essa questão de tentar pensar assim, dar outra interpretação ao texto bíblico, uma interpretação que não é a que a gente está acostumado, se isso é algo mal, algo assim, maligno de se fazer. Aí você poderia dizer que talvez Jesus tenha feito algo maligno na Bíblia, porque, segundo os evangelhos, Jesus, por exemplo, ele não cumpria o mandamento do sábado, o dogma de repouso total no sábado, porque, segundo os evangelhos, ele curava e ele e os discípulos dele colhiam espigas para se alimentar no sábado. Aí, quando Jesus era confrontado pelas lideranças religiosas judaicas da época, por que ele não estava cumprindo o sábado, Jesus falava algo do tipo, que a lei é para o homem, o mais importante é o ser humano, não é a lei. A lei deve servir ao ser humano, não o ser humano servir à lei. Então, o que eu quero dizer? Que interpretações, até dentro da esfera religiosa, outras interpretações da Bíblia são possíveis, são legítimas. E que a gente tem que pensar, acho que a gente tem que pensar sempre, qual sociedade que a gente quer construir? Uma sociedade mais plural, que aceita as pessoas nas suas diferenças, que pensa a coisa de forma mais complexa, que pensa as coisas em todas as suas nuances, ou uma sociedade que vai ter um poder que vai dizer para a gente como deve se interpretar o mundo e a gente deve só aceitar. Então, é isso que eu gostaria de dizer. Obrigada, Elenilton. Eu também gostaria de dizer algumas palavras para a mãe, né, que está preocupada com a confusão na cabeça do filho. Né, como ela mesma coloca, cada um tem um direito de escolha, né? E eu acho muito interessante que esse direito de escolha se exerça a partir dessa multiplicidade. Obviamente, os pais ensinam para os filhos aquilo que eles acham que é melhor. Eu gostei muito também, aqui estava lendo o chat, da contribuição da Juliane e da Clara, né? O mundo é muito vasto e ele é repleto de visões. As pessoas têm visões de mundo diferentes. Então, eu acho que não há como, né, a Clara, não sei se foi a Clara ou a Juliana destacar, não há como você colocar o seu filho numa redoma. O que eu acho que a gente precisa, né, assim, em termos de... Eu também sou mãe, tenho os meus filhos, eu ensino os meus valores. Agora, é óbvio que no encontro com o mundo, ela vai ouvir outras coisas, vai ter outras discussões, outros valores. E aí eu acho que aprender a dialogar com esses outros valores
faz parte dessa formação que a gente está propondo aqui, que é uma formação polissêmica. Ou seja, né, assim, não se trata, e eu quis deixar bem claro no início, que não se trata de fazer, eu não estava fazendo defesa nem contra-defesa a nenhuma perspectiva religiosa, mas na possibilidade de apresentar uma leitura que, em grande parte, é compartilhada por pessoas que também são religiosas, né? Então, eu acho que ampliar esse debate, caminhar na direção dessa polissemia, é uma proposta pedagógica. É uma proposta pedagógica porque a gente está ensinando os nossos filhos, os nossos alunos, a lidar com o diferente, que ele vai encontrar pelo mundo afora. E aí ele vai ter que fazer aquilo, né, que você colocou, que a própria mãe colocou, a escolha. Cada um tem esse direito de escolher dentro dessas perspectivas. Tem direito de argumentar, de colocar seus pontos de vista, e eu acho que essa abertura para esses diferentes pontos de vista é que faz com que a gente consiga crescer. A gente só evolui na nossa compreensão de mundo quando a gente se abre para perspectivas diferentes. Então, assim, a nossa intenção aqui não é criar conflito entre religiões. A nossa intenção aqui é fazer com que a gente consiga incluir perspectivas diferentes dentro de um debate e ampliar a visão de todo mundo. Então, é isso. Carol, eu acho que se não tiver mais ninguém inscrito ou querendo fazer alguma contribuição, acho que a gente podia encerrar. Ô, Edneia, eu acho que a Gisele quer falar. Acho que é importante então ouvi-la. Então fala, Gisele. Não estamos ouvindo você, Gisele. Gente, a Gisele vai entrar pelo celular para ela fazer o comentário dela, a contribuição dela. Enquanto isso, eu quero agradecer a presença de todos, né? A gente está se aproximando aí do nosso teto. São 5h38 já, o tempo passou voando. Foi muito bom esse debate, essa conversa. Acho que todo mundo tem liberdade de fazer seus comentários. Se mais alguém quiser, ainda é tempo. Sim, Vanessa. Respondendo aqui a Vanessa, vai ter certificado sim. Tá? A Gisele agora vai entrar. Tá pronta, Gisele? Vai lá. Você está com a palavra. Meu microfone ligou, gente? Boa tarde a todos. Eu acho que é bacana a gente ter esse... Eu estou acompanhando o chat, né, e respondendo ali o pessoal. Eu acho que, em primeiro lugar, a nossa discussão ela é bem densa, né? Ela é profunda, ela é filosófica, política, e eu gosto disso, eu acho muito bacana, eu acho que a gente cresce, né, com uma discussão assim. Eu tendo a pensar que a mãe do Pedrão ela estava preocupada com talvez o filho fosse muito novo, né? E aí ele tivesse problema de compreender até mesmo a profundidade da linguagem, né, que a gente usa, pode causar algum problema assim para ele, porque a gente não está falando de um jeito que a gente conversa com os meninos na sala de aula. Por isso que eu perguntei quantos anos, ela não colocou ali, mas é diferente, né? Porque aqui a gente já está, através do Meet, numa reunião assim, bem mais, né? As pessoas fazendo inscrição por e-mail, então a gente tem uma impressão que todo mundo é mais maduro. Mas eu acho bacana ela se manifestar, eu coloquei no chat, porque para a gente ter essa ideia, essa noção, né? Ela está colocando aqui, ele tem 12 anos, né? Então, assim, às vezes, a linguagem, a forma que a gente fala,
ela é um pouco diferente mesmo da didática de sala de aula, viu, mãe? Mas, assim, eu tenho a dizer, acho que nós todos estamos aqui tentando falar um pouco dessa angústia, né, que às vezes pode acontecer, de que é isso mesmo. A gente é interessante é que talvez ele não pegue tudo, mas ele vai ouvir os outros lados. Eu acho que a Juliane colocou isso, é interessante, a gente respeitar sempre o outro, né? O pensamento do outro, talvez o pessoal que falou também sobre a religião do outro, a religião de matriz africana. Então é legal porque eu posso ouvir o outro e de repente ver que eu sou diferente e reforçar ainda mais a minha crença, talvez, né? Eu acho que é legal porque ele já vai, mesmo na compreensão dele, no nível dele, se a mãe achar adequado, futuramente vão surgir curiosidades, dúvidas, ele já vai começar a perceber que ele pode entrar, né, em alguns debates para também defender o que ele pensa, né, ou compartilhar o que ele pensa. Eu acho que a gente tem que ter essa ideia da nossa discussão democrática, a nossa ideia da nossa intencionalidade, que sempre é de ampliar, que é de incluir, que é de tentar, como que eu vou dizer assim, tentar trazer todo mundo para perto. E quem tiver o contraponto também pode falar. Eu acho isso legal a gente colocar aqui na Casa Museu, né, que é um espaço aberto para o pessoal se manifestar mesmo. Então, eu estou querendo reforçar aqui a minha postura no chat. E, Neia, para finalizar, eu sei que a gente está chegando no nosso teto, o que mais me tocou assim, na sua fala, nos seus estudos, foi a questão da mulher. Eu acho que a gente está vivendo no mundo hoje, que a gente está vendo a mulher muito na cena, né, discutir sobre a questão da mulher, sobre feminicídio. Eu estou assustada com a questão do número de aumento de estupros, né, que eu achei assim, poxa, cada vez que o mundo, para mim, a gente fosse evoluindo, mais essas coisas iam ficando para trás, e parece que não. Então, a gente está sempre numa luta. Quando você traz para mim, eu confesso que eu nunca tinha pensado por esse lado, nesse protagonismo da Eva, quando isso é tão esperançoso, eu queria fazer essa observação, porque eu fiquei vendo aquela imagem que você usou, e a Eva faz todas as ações, as posturas, a cena acontece, porque ela se movimenta, né? A impressão que dá. Né? Ela está lá perto. Achei interessante você trazer a questão do símbolo da medicina, né? Que é a serpente, que traz essa questão da cura. Então, assim, isso me tocou muito. Eu queria que você falasse um pouquinho, talvez até resgatando este ponto, que para mim dialoga muito com as discussões que nós estamos tendo hoje no nosso país, em questão da mulher. Na política, por exemplo, que a gente está vendo de mulheres se lançando na política, e até assim, a questão contra o racismo, né, numa perspectiva de autoconhecimento, né? A gente vê muita coisa assim, tipo, sou preta, sou mulher, por mais de gente como nós, na política e tal. Então, eu estou vendo esse protagonismo muito. Eu queria, né? Eu acho que você entendeu, fazer assim essa ponte, resgatar essa questão da mulher, para mim, é muito, muito importante. Obrigada pela contribuição, Gisele. E você realmente destaca um ponto que para mim é muito caro, a questão da mulher, né? Inclusive, eu estou escrevendo um livro e essa questão, a Eva é uma das minhas protagonistas. Então, eu acho que, e como alguém destacou anteriormente, né? Um mito é algo que a gente se apropria de forma diferente, em tempos diferentes e em culturas diferentes. Então, no momento em que nós estamos vivendo agora, né, um protagonismo feminino, a gente precisa reconstruir essa figura de Eva, né? E aí não é no sentido de fazer oposição à religião, mas no sentido de destacar que a mulher, ela teve um papel fundamental nessa história da criação. E é tão fundamental que, se não fosse Eva e a desobediência, a gente não teria história.
A mesma coisa a gente pode dizer da Chapeuzinho Vermelho, né? Se ela não desobedece à mãe, né, e vai pelo caminho da floresta, ela também não haveria história. Então, a gente vive esse momento, né, de protagonismo feminino, e isso é muito importante. E eu acho, sim, assim, é minha opinião pessoal, né, as pessoas podem discordar, eu acho que já está mais do que na hora de tirar da mulher essa pecha de pecadora, que arrastou o homem para o mal, de primeira culpada. Então, eu acho que é mais do que a hora da gente reconstruir essa imagem feminina. E isso também é dentro de uma releitura da Bíblia. Pensando num mito como essa polissemia, né, eu acho que os conteúdos do mito são o mesmo, mas a interpretação, a leitura que a gente faz dos símbolos hoje, ela precisa ser outra, para dar conta do momento histórico que a gente está vivendo. É isso que eu penso. Pessoal, eu fiquei muito feliz de ter essa conversa com vocês, gostei muito da participação, dos comentários, né? Se tiver mais alguém que queira comentar, por favor, fique à vontade. Carol, temos mais alguém inscrito? Oi, gente, mais nenhum inscrito. A Vanessa perguntou se os slides estariam disponíveis. Vanessa, a gravação de todas as palestras desse ciclo de conferências e do outro que a Casa Museu está promovendo, ficam disponíveis na varanda da Casa Museu. Você pode acessar, qualquer pessoa pode acessar e assistir de novo quantas vezes quiser. É isso. Acho que a gente pode ir caminhando para o encerramento, né? Foi um prazer ter todo mundo aqui, ver vocês aqui. Eu estou vendo aqui a Paula Richelli. Que gracinha, gente. Nós também gostamos muito de ter você aqui, viu, Richelli? Viu, Paula Richelli? Volte sempre. É isso, gente. Quer encerrar? Eu queria dizer algumas palavras. Eu quero dizer algumas palavras finais, né? Se ninguém mais quiser falar. Agradecer. Estou muito feliz com a presença de todos vocês. Assim, o chat eu não dei conta de acompanhar todo, porque eu estava apresentando e não aparece para mim a discussão do chat. Mas o chat fica assim, quando a gente grava a reunião, gera-se também um arquivo com o debate do chat. Depois eu vou ler com calma, né? E eu espero que... eu tenho certeza que toda essa discussão é muito importante para o amadurecimento do meu pensamento, né? Da forma como eu encaro o mundo. Então, eu queria agradecer muito a contribuição daqueles que colocaram suas opiniões no chat, daqueles que falaram, daqueles que ouviram o tempo todo, e dizer que a Casa Museu, a proposta da Casa Museu é essa, de ser um espaço de encontro, um espaço de diálogo, um espaço de debate, e um espaço que está sempre pensando, que sempre valoriza e promove a ampliação do pensamento. Nós teremos no mês que vem uma outra conferência no final do mês, né? Todos vocês já estão de antemão convidados, e a gravação dessa palestra, como a Carol falou, ela vai ficar disponível na varanda da Casa Museu. Na quinta-feira a gente vai passar para vocês aquela arte com as novidades, para vocês clicarem lá, e quem quiser rever, fique muito à vontade. Compartilhar também com outras pessoas, fiquem à vontade. No mais, agradecer e desejar uma boa tarde para todo mundo. Tchau, gente. Foi um prazer estar aqui pela primeira vez na qualidade mestre de cerimônia. Espero que eu não tenha feito feio. Você foi ótima, Carol. E é isso, gente. Eu acho que o conhecimento nunca é ruim, né? O conhecimento nunca é prejudicial. Embora muita gente defenda que eu preferia estar ignorante, eu preferia não saber, né, o que está acontecendo. Eu era feliz antes de saber dessas coisas. Eu acho que o conhecimento sempre leva a gente para frente, né? Porque o conhecimento mostra para a gente uma realidade que muitas vezes pode nos incomodar, e esse incômodo que leva a gente a reagir e a agir.
Para quem não sabe ainda, esta palestra oferece certificado, tá, gente? Então, quem tiver interesse em certificado, fica tranquilo que a gente vai mandar pelos e-mails, tá? O certificado bonitinho. E é isso. Boa tarde a todos. Ô, Carol, é importante deixar claro que para emitir o certificado a gente precisa do nome completo. Então, aquelas pessoas que fizeram a inscrição, a gente tem essa informação. Quem não fez a inscrição e quer o certificado, tem que entrar em contato com a gente informando esse nome, né? Então, pode fazer isso mandando um e-mail para a Casa Museu. Lá no site tem um e-mail, é só clicar lá em Fale Conosco ou contato, clicar lá, mandar o e-mail informando o nome completo. Porque, às vezes, a pessoa até coloca o nome aqui, mas é um nome, é um apelido, o nome não está na grafia correta. Então, é muito importante, para obter o certificado, que vocês informem para a gente o nome completo. Tá? Então, é isso. Boa tarde a todos e até a próxima. É isso, gente. Prazer. Abraço a todos. Tchau. Põe a música aí, Márcio. Você coloca a música no final? Eu acho que é legal a música de encerramento. Tchau, gente. Boa pra caralho. Agora, Maria.